Fala galera, estamos começando aqui mais um EcosCast. Hoje eu estou novamente sem o Eduardo, mas estou recebendo aqui dois camaradas sensacionais para poder estar debatendo aí com a gente, para poder estar conversando a respeito do tema trabalho. Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Estamos aí. E a gente está recebendo aí dois camaradas para ajudar a gente nesse bate-papo, que é o Brunão, que vocês já conhecem, já participou aqui com a gente. Salve, galera. É um prazer estar com vocês. Só não sei se o Renan me chamou aí pelo critério do trabalho ou se é pelo da preguiça, né? Vamos descobrir. E temos aí, para completar, para fechar a família Machado, hoje eu estou recebendo o chefão da família, que é o Zé Machado. Já recebemos Lucas, Lurian, Alessandra e agora Zé, para fechar essa família que eu amo demais, cara. E aí, Zé? Prazer todo meu. É uma coisa nova para mim, mas eu espero que a gente possa ajudar em alguma coisa, né? E esse bate-papo seja especial para cada um de nós. Com certeza, essa galera boa aí para a gente estar conversando. Mas antes de tudo, eu já aviso a vocês, já quero chamar vocês para curtir esse podcast, para você curtir essa publicação que você está vendo. Ajuda a gente a divulgar, compartilha, manda para todo mundo que você conhece. Vamos aí tá falando, vamos estar divulgando esse trabalho que a gente está tendo aí. Esse, vamos dizer, trabalho entre aspas, né? Por enquanto eu não estou vendo a cor do dinheiro desse negócio não, mas quem sabe um dia, se todo mundo ajudar a divulgar, né? É verdade. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso, mas antes a gente vai trazer alguns feedbacks para vocês, da galera que falou com a gente no último episódio. E é isso aí, galera. A gente está aqui nos feedbacks do nosso episódio 14, Coisas que eu odeio. Quem está aqui comigo para me ajudar é o Lurian, que participou do episódio também. Opa, é um prazer estar de volta, meu amigo. É isso aí, mano. E a galera que quiser dar o feedback pra gente, quiser acompanhar aí o EcosCast, como é que faz aí nas redes sociais? É só nos seguir lá no Instagram, @ecos.cast, ou também pode nos seguir lá no Facebook, que é facebook.com/ecoscast. Muito fácil. Inclusive, a galera que for ali no nosso Instagram, na bio do nosso Instagram, tem um link, você clicando ali vai te direcionar para uma página que tem todos os locais onde a gente está disponível, onde você consegue ouvir todas as plataformas. Estamos disponíveis aí no Google Podcast, no Spotify, no Apple Podcast, aonde você quiser, e em breve também no YouTube. É isso aí. E a galera que estiver acompanhando a gente, quiser comentar, comenta lá nas redes sociais, mas também podem enviar aí os seus feedbacks por e-mail, que é qual, Adriano? Rapaz, vocês são muito chiques. É o ecoscast01@gmail.com. É isso aí, manda lá o seu feedback, manda lá o seu e-mail, que a gente, quem sabe a gente não lê ele aqui, né? E vamos lá, Lurian, o pessoal que interagiu com a gente aí nas redes sociais no último episódio. Temos a Jaquiele Araújo. Ela é obrigada a todo episódio a interagir, né? Temos também o Renan Martinelli, um abraço. Temos também a Camila Brito Navega. Muito obrigado, Camila. É isso aí, a Laís Garrido, curtindo aí, dando uma moral pro namorado, né? Ela era obrigada, né? Não tem jeito. Isso aí. E temos também a Mari Barbosa. E eu quero deixar aí um abraço especial ao Lurian, que está me ajudando aqui hoje, e a Lídia, que participaram aí do episódio Coisas que eu odeio, que abrilhantaram esse episódio, que ficou muito bacana. Você que não ouviu, volta lá, confere, porque ficou muito show. E ao Zé Machado, o pai do Lurian, e ao Brunão, que estão participando aí desse episódio, que você vai ouvir agora. Valeu! Valeu, valeu! Trabalhador brasileiro, dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. E é isso aí, galera. Para a gente começar a falar sobre trabalho, nada mais justo do que a gente começar falando sobre Adão, né? Que foi o primeiro trabalhador aí e para muitos até o culpado dessa história toda. É porque a gente tem uma situação já no Jardim do Éden, já na questão da queda do homem, e depois que o homem peca, ele gera ali uma sentença de Deus para o homem, né? Quando a gente pega para ler Gênesis 3 lá, de que você vai
do suor da terra, do seu suor, você vai tirar o fruto da terra, você vai ter trabalho, o trabalho vai ser penoso para você. Agora, ele é essa consequência porque aí também tem uma situação. O homem antes, então, disso, ele não trabalhava? Será que significa isso? Porque eu tenho uma visão aí, né? A Bíblia já traz isso, não, Bruno? Eu acho que assim, o homem, ele, claro que veio a consequência do pecado, o nosso trabalho, o suor do nosso rosto, gerar o fruto daquilo que a gente vai comer, o alimento, mas eu não digo que o homem ele não trabalhava antes. Afinal de contas, hoje é uma profissão exercida no nosso meio, a política, e o homem ele já governava o Jardim do Éden mediante a isso. Era uma política. Querendo ou não, a política é a arte de governar. E sobre o homem estava esse fardo também de governar também ali, dando nome, auxiliando. Então, ele estava, de uma certa forma, trabalhando. Não no trabalho pesado para que gere o seu próprio alimento, mas, em si, na arte de governar, no trabalho, vamos botar assim, o interno, que a gente chama, auxiliando, dando suporte sobre aquilo que já tinha sido feito. Até parando aqui para puxar também Gênesis 2, né, que é um pouquinho antes, falei essa questão de o homem não trabalhava no Jardim do Éden, porque a gente, Deus botou o homem para dar nome para os bichos e não sei o que, tal, mas tem uma situação também que eu parando para pesquisar um pouquinho antes, eu vi que não era só o trabalho dele, não era só dar nome para os bichos. Deus fala lá em Gênesis 2, o Senhor colocou o homem no jardim, Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, né? E aí depois fala também que Deus trouxe todos os animais para o homem dar os nomes, né? E o nome que o homem desse seria o nome do animal. Então, assim, existia um trabalho já antes do pecado, né? Essa é uma questão que a gente tem. Mas na minha concepção, esse trabalho ele não era penoso, né? Ele não era aquela coisa, aquele fardo, aquele cansaço, né? Acho que esse cansaço todo veio depois do pecado. Eu acredito assim, que quando o próprio Cristo, ele diz que o Pai, que é Deus, trabalhou incessantemente para que toda a obra fosse concluída, para que o mundo fosse concluído, e que ele trabalhava. Ou seja, que Cristo trabalhava. Cristo veio sem pecado. Então, sobre ele já não existia essa condenação do pecado sobre a prática do trabalho, mas que ele trabalhava para o reino. Querendo ou não, é um trabalho. Ele se desgastava ali, por muitos momentos tinha que se isolar para que a multidão não viesse até ele, porque gerava um certo trabalho. Então, não necessariamente, claro, teve a consequência do pecado, como a gente falou, o suor, o sacrifício, teve. Mas o trabalho... a segunda-feira. A segunda-feira é consequência do pecado. No caso de Zé, eu acho que é o domingo, né? Porque todo mundo tá lá para ele no domingo, né? É verdade. O domingo é difícil. Mas olha, eu apoio aí o que vocês estão falando. É verdadeiramente o homem no Jardim do Éden, ele já trabalhava, com certeza gerenciava lá de uma forma, né, não um serviço ainda braçal, aquilo, né, muita força, mas ele gerenciava de uma forma especial que Deus deu a ele ali para gerenciar. E hoje, no caso, a gente tem essa questão que a gente está falando, né, da dificuldade, mas assim, como que a gente deve encarar hoje essa questão do trabalho, né? Porque tem a dificuldade, o cansaço muitas vezes, mas a gente deve levar isso como um fardo mesmo, porque assim, fato é que a gente tem que trabalhar, fato é que muitas vezes é difícil, cansativo, mas também eu acho que tudo depende de como você enxerga isso, né? Se você enxerga o seu trabalho como um fardo, como aquela coisa que é uma obrigação e que, se eu pudesse, eu não ia de jeito nenhum. Quanto mais você enxergar dessa forma, eu acho que mais difícil vai ser, né? Agora, se a gente enxerga como... Hoje é uma bênção você trabalhar, né? Então, Renan, o que acontece? O trabalho hoje, ele dá dignidade ao homem, tá? Ele te dá responsabilidade e você é bem visto pela sociedade. O homem que não trabalha hoje, de uma certa forma, ele é mal visto na sociedade, ele é um homem irresponsável e a dignidade dele como chefe de família vai embora. Uhum. Então, hoje é uma bênção quando você é visto pelas pessoas que um homem que trabalha, né, você tem responsabilidade, dignidade. Eu acho que o caminho é esse, é por aí. Eu concordo com o que o Zé falou aí, até mesmo porque se você for parar para você avaliar, como você mesmo falou, tudo depende da maneira que você está saindo para encarar o seu trabalho. Eclesiastes 3 nos diz que tudo quanto devemos fazer, façamos como se fosse para o Senhor.
Então, mais do que simplesmente o trabalho ser um privilégio, que hoje, como o Zé falou, é um privilégio mesmo, a gente poder trazer esse sustento para o nosso lar, muitos querem e não têm, num país onde o auxílio emergencial está sendo quase que motivo de briga para conseguir. Quem tem um emprego hoje, como diz o ditado, em terra de cego, quem tem o olho é rei. E a gente tem um emprego, poxa, meu Deus, é uma bênção. Então, assim, além disso, eu também aproveito essa oportunidade, tipo, olha, aqui é o local onde eu posso disseminar o melhor de Cristo. Aqui é o local onde eu posso apresentar o melhor de Cristo. Então, cabe a nós também, além de representar a nossa empresa, mas também representarmos a Cristo, né? Essa questão do trabalho, essa dignidade que ele dá, eu acho isso muito bacana, porque eu aprendi isso de berço, né? Aprendi isso com meu pai, esse ensinamento de que o trabalho ele dignifica o homem. Com entendeu? certeza. O trabalho ele vai te dar esse amadurecimento, esse senso de responsabilidade, essa questão que vai forjar o teu caráter, né? E assim, fora que a gente tem que encarar realmente como ser grato, né? Você ser grato pelo trabalho que você tem, porque aquele é o meio que Deus te deu para você ter o seu sustento, o sustento da sua família. Então, cara, essa hoje é uma das coisas mais importantes que você pode ter, é você ter, poxa, com dignidade, você poder estar colocando ali o sustento da sua família, você tá podendo oferecer ali uma boa condição, você ter o alimento e algumas outras coisas que você puder trazer, isso é muito bacana, cara. Você quer ver uma coisa, Renan? Incluindo o nosso trabalho, eu e a Lê, o que acontece? A gente levanta 4h30 da manhã, 4 horas aos domingos, e a gente começa a fazer as coisas. Às vezes eu olho para a Alessandra fazendo as coisas e tal, e eu às vezes questiono, poxa, mas você podia fazer de uma forma diferente, isso aqui ou aquilo ali. Ela sempre fala o seguinte, cara, o que eu não quero para mim não serve para ninguém. Então, é amor. A gente está aqui há 12 anos, a gente mantém um padrão, nós temos aqui clientes aqui que está há 12 anos com a gente, comprando nossos franguinhos, comprando as nossas coisas aqui. Por quê? Porque a gente segue um padrão de qualidade e um padrão para se fazer aquilo que entra na casa de vocês. Então, trabalhar, cara, com amor é a melhor coisa que você pode fazer. E agora a gente tem também aquela situação de a gente tem que trabalhar, né, pra gente ter nosso sustento, mas tem gente que, assim, só até trabalha, mas não gosta não, cara. Tem um camarada que ele, né, não gosta, e assim, se a gente for levar do nosso ponto de vista cristão, né, eles consideram que é um pecado você não gostar de trabalhar, porque tem gente que trabalha porque é obrigado, porque precisa, mas, rapaz, se pudesse, a pessoa levava na vida mansa mesmo. A própria Bíblia diz, cara, que assim, se você não quer trabalhar, você não come, entendeu? Para você não ser pesado aos outros, entendeu? Porque você trabalha para você ter o seu sustento. Agora, se você não gosta de trabalhar, então você também não pode gostar de ter uma vida boa, você não pode gostar de comer bem, de passear, porque se o cara não gosta de trabalhar, como é que ele vai conquistar tudo isso, né? Em relação, se for, por exemplo, a preguiça, eu tomo para mim como preguiça, assim, aquilo que te impede de fazer aquilo que estaria sendo exercido com excelência, aquilo que te impede de te dar o seu melhor, isso é preguiça. Esse fato é pecado, isso não tem para onde correr, isso aí se a gente está falando que é para a gente fazer o nosso melhor como se fosse para o Senhor, não enxergando que é para os homens, mas sim para o Senhor, e quando eu me nego a fazer isso, eu também estou me negando ao Senhor. Então, a gente se vê numa sinuca de bico. Mas se a gente também falar que, como você mesmo disse, que a segunda-feira não bate, a gente também está mentindo, está pecando. Porque tem dia que a gente vai estar cansado. É natural do nosso corpo, é natural do ser humano. Um dia você acordar exaurido, cansado, exausto. Vai chegar um momento que, de repente, você vai levantar assim, nossa, eu sou grato pelo trabalho que eu tenho, mas hoje eu queria estar na cama descansando. Esse não é o pecado, isso é o natural do nosso corpo. Ferro, né? Isso é o natural. Agora, quando a gente enxerga a possibilidade, o privilégio da gente estar trabalhando, a gente tem essa oportunidade, essa ferramenta na mão, mas a gente fala assim, cara, tô cansado, não queria estar fazendo isso,
eu não vou fazer dessa maneira. Aí o patrão pede e fala assim, cara, eu vou fazer, mas também vai ver só. Vou dar um prejuízo a ele nisso aqui porque eu vou gastar o máximo que eu puder. Cara, aí você tá pecando. Aí você não tá fazendo bem ao próximo, porque o Matheus também fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Então entra uma série de fatores, né? A consciência, né? A pessoa, para trabalhar e para fazer o bem, ela tem que ter a consciência, é aquilo que a Alessandra fala assim, o que não serve para mim não serve para ninguém. Então, o trabalho é a mesma coisa. Eu vou trabalhar, mas eu quero ser um trabalho produtivo. Não adianta você ser um trabalho que não vai agregar, um trabalho que só vai diminuir, não adianta. Então, é se esforçar para se fazer o trabalho produtivo. Sim, e acho importante a gente trazer isso, porque eu não sei o relacionamento que vocês têm, Bruno, com certeza, com essa geração que está chegando agora, cara, porque, assim, a gente vê uma galera que não quer saber de trabalho. A gente vê uma galera, cara, que, assim, dentro de casa não faz nada, quando faz, quer fazer de qualquer jeito e tal, quer se livrar daquilo logo, faz reclamando. Então eu fico pensando, rapaz, essa geração que está chegando, quais vão ser os funcionários, né, as pessoas, os trabalhadores que a gente vai ter lá na frente, cara? Porque tá difícil, tá complicado. A galera não tem esse entendimento do quão importante do quão valioso cara. Aí entra essa questão, não gostar de trabalhar. Porque, assim, não gostar de trabalhar, tem gente que não gosta de trabalhar, não é só um trabalho, vamos dizer assim, do seu trabalho financeiro, mas nem dentro de casa, de fazer nada. Existem dois meios nessa geração que, assim, pode ser divisor de águas ou afundar pilares construídos. O primeiro divisor de águas é que essa galera, ela tem uma mentalidade para trabalhar não braçalmente, mas sim mentalmente, de uma maneira que talvez a geração passada não teve. E você fica observando assim que muita coisa tecnológica está evoluindo nos braços de quem nasceu na tecnologia, de quem já a domina. Então, tipo assim, às vezes o cara vai ter a preguiça de trabalhar braçalmente, fazendo esforço, mas mentalmente ele evolui muito mais do que eu, você, de repente o Zé evoluiria. Em contrapartida, existe uma geração que, além de não querer o que a internet produz, a ferramenta que ela pode nos dar, também, como você falou, não faz nada dentro de casa. Você entra dentro do quarto, parece que alguém morreu ali dentro, você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, gente? Na época da minha mãe, ela arrancava até minhas orelhas fora disso aqui. Então, assim, existe uma geração que ela não quer, ela não faz, ela é preguiçosa para uma área, mas ela é evoluída em outra. E aí o cara tem que compensar. Se ele não serve para o trabalho braçal, que ele seja o melhor naquilo que ele pode ser dentro de uma profissão, seja ele engenheiro, não estou dizendo que engenheiro é preguiçoso não, hein, galera, mas seja ele... A galera da engenharia já metendo uma aí, Bruno. Seja ele na caneta, seja ele na área de computação, na área que ele se disponibilizar a ser, que ele seja o melhor, ainda que ele seja um preguiçoso dentro de casa, mas que ele gere recursos para poder pagar a mão de obra de quem pode fazer o que ele não quer fazer. O que acontece? Hoje você não consegue achar jovem na rua, disponível. Hoje você, igual meus filhos aqui, eu falo, poxa, fazer um esporte, jogar um futebol. Não, hoje é tecnologia, que prende eles em casa, acaba não saindo. Na nossa época, cara, o tempo fechou um pouquinho, já ia pro futebol, era aquela quadra ali no centro, o campo lá do CAEC e tal. Hoje é diferente. Hoje o pessoal não está muito ligado nisso aí, não. Mas que faz um bem para a saúde danada, né? Hoje nós temos aí jovens, muitos jovens com alguns tipos de doença que é provocado mais porque o cara está parado, né? Na idade que está, poderia estar fazendo um esporte, poderia estar exercitando bem o corpo e não estão a fim de fazer. É porque é uma geração mais tendenciosa à preguiça, né, cara? Ela é uma geração que já nasceu com muita coisa na mão, que automaticamente facilitou demais, o esforço acabou tirando esse mérito de não, vamos conquistar. Na minha época, se eu quisesse descer, ter algum esporte radical, eu tinha que fazer um carrinho de rolemã para descer. Essa geração já nasce no overboard, já dominando tudo. Eles falam assim, cara, preguiça até de ir no banheiro andando, os caras vão no overboard, cara. Ao mesmo ponto que eles têm a tecnologia para avançar e tá desbravando meios que a gente não conseguiu, eles também utilizam a tecnologia para fornecer o material da preguiça. Verdade. Para eles a Bíblia diz, né? Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Vai aprender com a formiga aí. E assim,
assim, pra gente falar sobre a vida de trabalho, o dia a dia, né, do trabalho, vamos falar assim, o trabalho de cada um aqui, eu sou aquela classe, vamos dizer assim, né, eu sou o filho do chefe. O único trabalho que eu tive na minha vida sempre foi dentro da empresa do meu pai, mas assim, hoje a gente tem aqueles degraus, né? Hoje eu já estou naquela fase onde você tem o olho do dono e tal, mas eu já passei por aquela fase que ia para lá só para ficar no computador e ficar jogando, que era mais aquela coisa de um incentivo do meu pai de, fica aqui, você não está trabalhando, mas você está aqui, você está vendo como é que as coisas funcionam, né? Isso eu aí. faço a parte aí, a nossa empresa lá é uma empresa de venda de granito, mármore, a gente trabalha com pedra, eu faço a parte de atendimento, né? A parte ali do escritório, mas eu fico bastante na parte financeira, na parte burocrática da coisa e tal. Pego a papelada, sou o cara da papelada, fica comigo. A galera que acha que a parte difícil é só a parte braçal, cara, tem hora que a parte mental esgota o cara. Mas assim, o Bruno, seu trabalho, fala um pouquinho do teu aí. Cara, o meu trabalho, ele é algo assim, eu já trabalhei também com meu pai, só que diferente de vocês, meu pai era pedreiro, então lá eu também não tinha computador para estar olhando não tinha moleza não. Foi bem doído, e hoje eu trabalho numa empresa onde eu trabalho com a área de refrigeração, é uma área que evolui muito, e por incrível coincidência, o meu patrão hoje, ele já foi o filho do dono, hoje é o dono de uma empresa desvinculada do pai, o pai tem uma empresa, ele tem outra, e assim, o cara tem uma visão totalmente diferente, é aquilo que eu falei, talvez ele não aguente fazer no braçal o que eu aguento, mas no computador eu não consigo fazer o que ele faz. Então assim, a gente abrange muitas áreas, tem dia que é pesado porque verão chega, a tendência é correria, e aí é aquilo que a gente já falou, executar o nosso trabalho com o melhor que a gente pode fazer, disponibilizando o melhor que a gente tem, porque a minha tendência não é só que eu seja visto no trabalho pelo meu patrão, mas é que a empresa a qual eu trabalho seja reconhecida como referência em uma área, porque quem vai ganhar não é o meu patrão, quem vai ganhar sou eu que trabalho ali dentro, porque a hora que abrirem a boca para falar, não vão falar só da Orama, vão falar do técnico de refrigeração que trabalha na Orama. E você, Zé é tipo o pai do Cris, né? Tem 2 empregos. Então, lá fora é mais um trabalho associado com a parte social da população. O que acontece? Eu lido diretamente, né, com pessoas que, assim, intelectualmente, às vezes estão abaladas, né? Porque, normalmente, quando entra-se dentro de uma ambulância, ela está ali não porque ela quer, ela está ali porque ela precisa. E 99% das vezes que elas estão ali, eles estão atravessando uns problemas graves e sérios, né? Então, a gente até faz uma parte também de psicólogo, a gente conversa muito com pessoas, a gente fala sobre a doença, a gente fala sobre várias coisas. Isso, uma parte que eu lido com o próprio paciente que eu carrego, né? Mas tem a parte também do dia a dia com os funcionários, com os colegas de trabalho, né? Eu procuro ser um camarada que escuto muito, vejo, mas, na verdade, não sei de nada, não ouvi nada, não falei nada. A maioria das vezes isso aí dá certo, porque eu já estou completando 34 anos de ambulância, quase me aposentando, né? Não tenho, assim, nenhuma experiência em sofrer acidente, graças a Deus eu passei ileso até hoje, e vamos tocando o barco. Agora, aqui já é bem diferente. Aqui eu trabalho com a família, eu lido diretamente com os meninos e a futura nora, né? E a cunhada e tal, o pessoal que a gente trabalha aqui no dia a dia. Então, é uma engrenagem que tem que funcionar junto, não é? Então, e assim, o dia a dia é aquilo mesmo, né? De vez em quando a gente puxa a orelha de um, cutuca o outro, porque senão não vai, né? Mas assim, a gente como trabalhador, né? Aqui a gente pegou, né? No caso, eu faço parte ali, vamos dizer assim, eu fico como o filho do dono, né? A parte ali. Tem um tipo de visão, né? Tenho ali as pessoas que a gente está comandando e tal. Brunão tem o chefe dele a quem prestar conta, e Zé, ele tem um pouco dos dois, né, Zé? Porque você é chefe de um lado e você, do outro lado, também tem a quem prestar conta. Então a gente tem um pouquinho de cada visão aqui para agregar nessa conversa. Mas assim, se a gente for levar para um lado assim, do cristão, né? O relacionamento do cristão com o trabalho dele, né? Tipo, você como um funcionário, vamos dizer assim, como uma pessoa que tem a quem prestar conta, qual é a nossa visão que a gente deve ter, por exemplo,
com relação ao trabalho, porque eu fico pensando, cara, o cristão ele tem que procurar ser, assim, o testemunho que a gente tem que dar é de excelência em tudo que a gente faz. Então, vocês acham que o cristão ele tem que ser assim, um funcionário realmente, o cara tá lá estampando todo mês, o funcionário do mês é aquele camarada, entendeu? Ele tem moralmente essa obrigação como cristão, ou também não é para tanto, o cara também pode ser relax, não dá para ser o melhor sempre. Qual a visão de vocês um pouco disso? Eu vejo que talvez ele não consiga ser o melhor sempre. Talvez em algum momento, acima dele ser cristão também, ele também é humano, e talvez em algum momento ele possa estar passando por algum problema dentro de casa que não consiga desempenhar a função dele da melhor forma possível, por exemplo, naquele mês. Mas isso não pode ser um parâmetro, isso não pode ser algo que venha equilibrar a balança de uma maneira tipo assim, ele é um funcionário razoável. Não, ele tem sim que se empenhar para ser o melhor. Hoje, trabalhando, prestando contas e falando especificamente de contas, o meu patrão confia em mim ao ponto de me entregar o cartão com a senha dele e falar assim, toma, e faz, e o que você fizer está feito, e não só em mim, como em outros também ali no meu trabalho, mas independente do que eu venha fazer, eu venho com a notinha, dou na mão dele. Ele rasga a notinha na minha frente, sem olhar, joga fora e fala assim, para com bobeira. Mas é uma coisa que eu entendi, que eu falei com ele, falei, cara, confiança eu entendi que ela é dada, mas ela precisa ser mantida. Então, assim, cabe a mim como cristão, isso me cobra. Olha, eu tenho que fazer isso, prestar conta na finança, eu tenho que prestar conta nas minhas atitudes, eu tenho que prestar conta em coisas que eu vou fazer. Se eu errei, ele tem total liberdade para chegar e falar comigo e eu entender, mas a balança ela tem que equivaler que eu sou melhor do que pior. Se em algum momento eu estou dizendo ali que eu sou o padrão, que eu sou o meio termo, eu não estou fazendo como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Eu estou fazendo só o que muita gente faria. Então eu não estou me destacando como cristão dentro do trabalho. Eu estou me destacando como um trabalhador à média. Agora, o cristão no trabalho, ele tem por obrigação, esse é o meu ponto de vista, ele tem por obrigação dar o melhor. E quando ele dá o melhor, ele desempenha a melhor função, ele desempenha o melhor naquilo que ele vai fazer. E aí o cara fala assim, cara, esse cara é acima da média. Eu tenho que fazer algo por ele. E aí ele acaba se destacando. Exatamente por esse pensamento. Cara, eu tô fazendo como se fosse pro Senhor. Porque aí que tá o ponto que eu acho bacana, porque a Bíblia, ela traz isso pra gente, né? Aquilo que você for fazer, ele vai falar naquele que trabalha, olha, obedeçam aos seus chefes, aos seus senhores, com sinceridade, com respeito, com sinceridade de coração, com temor, como a Cristo. É você fazer como você faz para Deus. Para Deus você não faz de qualquer forma, você não faz qualquer coisa, você faz o seu melhor. Então, assim, é claro que qualquer funcionário que entra em qualquer empresa, qualquer trabalhador, por uma questão assim até profissional, ele tem que buscar a excelência em tudo que ele faz. Se ele almeja uma promoção, se ele almeja um cargo melhor, entendeu? Ou se ele é o dono de um negócio e ele almeja que o seu negócio se expanda, em tudo que a gente faz no nosso trabalho, a gente tem que buscar dar o melhor, a gente tem que buscar ser excelente. Só que para o cristão isso se torna ainda maior, porque você tem que fazer como você faz para Deus, e para Deus você vai fazer, se para você faz de uma forma, para Deus você vai fazer ainda melhor. Só que também tem situações em que a galera como cristão acaba sendo, você é bem visto nesse quesito, nesse lado, mas existe, eu vejo, já percebi um pouco disso, que existe vamos dizer assim, um conceito, não vou nem dizer que é um pré-conceito, porque já se tornou um conceito. Tipo assim, você é cristão, você mostra que você é cristão, só que o cara quer ser crente religioso dentro do trabalho. Onde, tipo assim, você tá fazendo o teu trabalho e tal, mas ali o camarada tá lendo a Bíblia, o camarada vai lá, cadê meu funcionário? Não, tá lá no cantinho fazendo a oração dele, ao invés de estar metendo a mão na massa. Então, assim, você tem uma certa confiança no camarada, que ele é cristão, mas existem pessoas que já pegaram uma certa aversão ao cristão por ter essa situação de que o cara, em determinado momento que é para estar trabalhando, o cara quer ficar, às vezes, vou sair para orar, vou sair para ler a Bíblia, hoje eu não posso não, porque eu tenho uma situação na minha igreja. Tem gente que já não quer contratar nenhum cristão por conta de situações dessas. Então, depende do trabalho. Tem trabalho que te proporciona uma situação em que você pode, de repente, ler a Bíblia, e de repente você pode tirar um tempinho de oração no horário do seu almoço. É claro que, por exemplo, um recepcionista, por exemplo, você não pode estar orando ali em todo o tempo, porque você tem que estar ativo. Um motorista de ônibus, por exemplo,
o cara não tem como tá lendo, tá fazendo alguma coisa, a não ser nas suas horas vagas, mas eu acho uma falta do cristão se ele, durante o expediente, ele abrir essa brecha. Né? Você tem um período de almoço, você de repente tem um período de café, você tem um período que você pode ir ao banheiro e tal. Então, nesses períodos, você pode, de repente, conciliar com uma oração, com uma leitura, alguma coisa parecida. Agora, durante o expediente, você vai abrir brecha para ser chamado a atenção. E isso aí, rapaz, olha, pelo menos para mim, eu fico para morrer quando eu sou chamado a atenção, eu detesto ser chamado a atenção. O cara tá fazendo a coisa certa na hora errada, né? Exatamente. Não está errado o que ele está fazendo, mas o horário é completamente errado. Na grande verdade, as pessoas misturam demais as coisas. Mas a galera, o que ela quer fazer? Ela quer mostrar que ela é religiosa, ela quer mostrar que ela é aquilo que a palavra diz, com as práticas do que ela deveria fazer no Mateus 6,6, no secreto, no quarto, na busca com Deus, para o Pai que está em secreto. E, na grande verdade, isso é uma frase de Assis, se eu não me engano, e ele deixa bem claro que, se necessário, o cristão, para evangelizar, que ele use palavras. Então, as atitudes, ela tem que fornecer todo o material que é necessário para o evangelismo, é a nossa integridade. Se no seu trabalho, o seu patrão, ele te dá essa brecha para que você leia a palavra, para que você venha executar algum tipo de função religiosa dentro do seu trabalho, pô, beleza, está dentro do consentimento do que ele quer. Por exemplo, o Renan hoje é patrão e também é evangélico. Se o pessoal pega 8 horas da manhã no trabalho, galera, vamos chegar 15 para as 8, a gente toma um café e a gente, no momento ali, antes da gente sair do trabalho, a gente faz uma oração. Show, cara! Eu trabalhei em empresas onde eu vi pessoas religiosas e não religiosas, que foi na obra da pista. Eu vi ali a pessoa se reunindo, a gente chama de DDS, toda manhã orando o Pai Nosso, a oração universal, e fazendo uma oração após o Pai Nosso, antes de começar o serviço. Era propício para aquele momento, era estabelecido aquilo naquele momento. Ninguém queria entrar sem que houvesse oração, mas a empresa adotou essa prática. Não pode ser o funcionário querer implantar práticas que é da casa dele dentro da empresa. Aí é diferente. Aí ele está indo contra a autoridade maior, que é o patrão dele. Aí ele já entra num outro problema, né? Eu penso da seguinte forma, é aquilo que você falou, a pessoa quer mostrar que é crente, quer mostrar no trabalho, né? Uma coisa que, assim, na verdade, você quer dar um bom testemunho de cristão no seu trabalho, a minha forma de enxergar. Cara, faz o melhor. Cara, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa que trabalha bem, uma pessoa que trabalha com dedicação, com empenho. E aí, num momento propício, que você for ter uma conversa com alguém, as pessoas vão ver e vão saber que você é cristão, vão perceber, não, realmente, esse cara, eu já sabia que esse cara era diferente, agora eu sei o porquê. Não é o contrário, não é você mostrar que você é cristão, mas, cara, você quer mostrar que você é cristão porque você lê a Bíblia, porque o camarada tá lá, não, vou fazer uma oração por você aqui agora. Aí larga o teu trabalho, entendeu? E aí, cara, você mostra que você é um cristão, que você é um santarrão, mas, cara, a sua forma de servir ali no teu ambiente de trabalho, de servir ao seu patrão, de servir à sua empresa, você está deixando de desejar. Então, cara, você tá dando duas mensagens, né? De um lado você mostra que você é crente, mas do outro você mostra que, cara, você não entendeu a Bíblia direito. Eu, por exemplo, eu tenho um esboçozinho, eu devo ter ali umas 60, 70 mensagens. E a maioria das mensagens eu faço lá no plantão. Por quê? Porque eu tenho tempo para isso. Às vezes eu estou lá dentro, às vezes eu sento dentro da ambulância, fico sentado lá dentro, aí fico lendo, eu fico fazendo alguma pesquisa, eu fico na internet, alguma coisa, mas eu estou dentro da ambulância, ou seja, eu estou no meu posto de trabalho. E eu também tenho a prerrogativa de ir para o quarto. Nós temos lá um quarto, tem a cama, tem tudo bonitinho, e enquanto você não está na ativa, você pode deitar, descansar e tal. E dentro do quarto a gente tem a prerrogativa de estar lendo, fazendo alguma coisa e outra e tal, mas eu tenho essa prerrogativa para fazer. Que o teu trabalho te permite. Me permite. Já aconteceu vezes de, tipo assim, e vai acontecer vezes, por exemplo, pra gente que é cristão, a gente tem o hábito de jejuar. Vai acontecer vezes que você vai ter que entregar o jejum que de repente vai calhar de estar no seu horário de trabalho. Sou cristão, precisei fazer aquele momento. Eu já fiz isso, fui para dentro do banheiro, falei, olha, dá licença aqui rapidinho. Fui dentro do banheiro, o senhor sabe do desejo do meu coração, eu queria te ofertar muito mais tempo, eu queria te ofertar tudo aquilo que eu tenho, mas no momento eu estou no meu local de trabalho, eu só tenho esse período. Então, pai,
toma o meu jejum agora, toma esse momento em tuas mãos, sair do banheiro. É o mesmo tempo que qualquer outra pessoa usaria para fazer as suas necessidades. Para mim, existe uma grande diferença. Existem pessoas que vão estar ali horas e horas e horas fazendo a sua função, enquanto você vai estar lendo a palavra dentro do trabalho. Não condiz. São situações que não condizem. Mas vão haver momentos que talvez sejam necessários. E nem sempre é necessário a gente ir orar dentro do banheiro. Existem situações que eu já estava intervindo, que às vezes o cliente, por ser um pouco mais grosso, algo do tipo, você já fica na sua cabeça, né? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tampa a boca desse homem, Senhor. Você está orando. Você está fazendo o seu momento de intercessão, você não está deixando de ser crente. Então, a gente tem que saber separar, tem que haver esse discernimento. Com certeza. É correto. Agora, a nossa postura como cristão, isso pode gerar, de alguma forma, algum tipo de problema, um transtorno para a gente no trabalho, no nosso ambiente de trabalho, o fato de eu ser cristão? Sim, existem locais, existem ambientes, como você mesmo falou, que já tem um conceito formado sobre isso, que não contratam cristãos, exatamente por esse tipo de prática, exatamente por algumas coisas desse tipo. Assim como existe um conceito formado de que o cristão, de repente, ele vai ter uma liberdade diferente, ou ele vai ter umas necessidades diferentes. Olha, hoje eu não posso, porque hoje eu tenho culto. E aí o cara acaba deixando de contratar o cristão. Existem ferramentas que nos fornecem a mesma situação oposta. Então, assim, existem lugares que vão te aceitar como cristão de uma maneira absurda, que vai falar assim, cara, eu prefiro trabalhar com cristão. Mas existem lugares que o cristão ele não é bem visto. Não estou dizendo que isso é uma prática, como que eu vou dizer, cotidiana. Mas talvez o ambiente não seja tão favorável, o cara não queira que um cristão trabalhe, se o dono de um estabelecimento seja, por exemplo, uma venda de loja de vela de macumba. Você acha que o cara vai contratar um evangelho para estar ali, militando contra o negócio dele? Ele sabe que o cara vai entrar no lugar falando assim, Senhor, está repreendido, eu repreendo todo o mal que vai ter sobre essa obra, ele está declarando falência sobre os o cara vai ser contratado e vai estar orando para a empresa falir, né? Não tem para onde correr. Então, eu passei uma experiência há uns 20 anos atrás, eu trabalhava no Nogueira de Souza, e aí, rapaz, a gente costumava ir nas enfermarias e fazia as orações por algumas pessoas que já estavam bem acamadas, enfermas há muito tempo, já em estágio final, e a gente fazia algumas orações, eu e Eliezer. O médico entrou lá, viu a gente orando, foi lá na direção, reclamou, chamou, dizendo que não podia. Eu e Eliezer fomos chamados lá em cima e a direção do hospital falou que não queria, que não podia, e o médico disse que a gente era curandeiro, macumbeiro, não sei o quê. Ele não sabia nem se expressar em relação ao que nós estávamos fazendo lá. Eu só sei que isso aí gerou um problema. Isso aí a gente quase fomos suspensos em alguns dias lá de trabalho por essa ação. Mas isso não intimidou, isso não atrapalhou a gente em nada, nós continuamos orando, só que nós fizemos em forma diferente, cada um no seu quarto, vamos orar, interceder por esse, mas a oração continua a mesma. O fato de não estarmos dentro da enfermaria não queria dizer nada, a gente continuou da mesma forma, só que gerou um probleminha assim. Sim, é aquela situação que a gente se pega, né? Se você tem as diretrizes da empresa, as diretrizes do seu local de trabalho, você tem que entrar ali profissionalmente, você tem que saber o ambiente que você está, aquilo que você pode e o que você não pode. E você, como cristão, se a gente tem essa situação de, poxa, é um local onde eu posso fazer a diferença, onde eu posso, por exemplo, no hospital e tal, você tem que ter as estratégias certas, você não pode ir contra o que a empresa que você está te permite, os seus chefes te permitem, porque você corre o risco de ser chamado a atenção, você corre o risco de perder o seu emprego, mas se você entende que, poxa, ali é uma necessidade, é uma coisa que Deus te colocou para estar ali, então você vai pedir a Deus as estratégias certas. Ele te dê sabedoria para que você consiga executar aquilo que Deus quer que você execute e que de certa forma, também a empresa não seja prejudicada por isso, o andamento do trabalho não seja prejudicado por isso, porque eu enxergo dessa forma, eu enxergo que Deus, ele tem essa situação do teu trabalho, ele vai saber o que você pode e o que você não pode fazer no seu trabalho.
Ele não vai requerer de você algo que vá contra aquilo que o teu trabalho te permite fazer, entendeu? Se você não pode ir até o local e orar pela pessoa, você pode fazer a oração, pois você pode enxergar a necessidade daquela pessoa e, poxa, eu vi que essa pessoa precisa. Eu não necessariamente preciso estar ali orando, mas eu posso orar por ela. Entendeu? Conforme você fez, vocês mudaram a estratégia. Renan, na verdade, o que acontece? A direção do hospital nunca viu problema nisso. O problema é que o médico era macumbeiro e aquilo incomodava ele. Você entendeu? Então, ele vivia metido com espiritismo, macumba, e isso, de uma certa forma, incomodava ele. Por isso que ele tomou essa atitude de ir lá na direção e ele exigiu que a direção tomasse alguma atitude em relação a nós. Mas o pessoal lá da direção também era cristão e tal, acabou tudo tranquilo e, na verdade, quem saiu ganhando fomos nós, mudamos a estratégia, mas o objetivo foi atingido. Essa questão é difícil de lidar, né? Quando você, de alguma forma, por ser cristão ou nem por não ser cristão, às vezes, só por fazer o seu trabalho bem, você ter esse tipo de conflito com colegas, com pessoas que trabalham com você, isso acontece muito. Essa situação de você ter embate com as pessoas, às vezes você está ali no seu canto fazendo o seu, fazendo da melhor forma, mas gera de alguma forma intrigas. Isso é muito complicado, isso é uma situação que qualquer pessoa tem que saber lidar, mas principalmente nós, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura para isso. Vou te dar um outro exemplozinho. Eu lá, com essa época de pandemia, eu não assumo o plantão sem higienizar a ambulância, sem higienizar o meu local de trabalho, que é a cabine, os bancos, o painel, porta, maçaneta, tudo onde eu vou colocar a mão, aquela área toda ali, aí eu higienizo lá atrás também, o quarto eu higienizo aquilo tudo, só que dos 4 motoristas que trabalham lá, só eu que faço isso, ninguém faz. Essas são as ordens que todos receberam. Receberam, mas ninguém faz, só eu faço, aí eu sou visto como puxa-saco, com o bambambam e tal. Na verdade, a equipe não me vê com bons olhos porque eu faço certo. Você só faz o seu, só faz o que foi mandado. Porque na verdade, você fazer o que é correto prejudica quem não faz o que é correto. Quem não faz, porque não é a questão da promoção ou do nosso próprio destaque, não é isso. É questão de... Hoje eu falo até isso com um amigo meu que a gente estava trabalhando, eu falei assim, cara, só faz o certo. Porque hoje em dia tem tanta gente fazendo o que é errado dentro do trabalho que para você se destacar, você nem precisa ir muito além das suas atividades. Só basta você fazer o que foi pedido. Você já se destaca. Você vê que o cara conseguiu emprego, depois passou os 3 meses, o cara carregava a maleta para você, o cara fazia de tudo. Passou dos 3 meses, ele senta, só quer ficar no zap. Pronto. Acabou a proatividade, acabou os critérios. Então isso vai além de ser cristão. E só você fazer o básico, você já se destaca. Imagina você sendo cristão e tendo que fazer como se fosse para o senhor. O quanto isso não incomoda que ele não faz. Pô, o cara, além de fazer, ainda faz o melhor. É brincadeira, né? Não, é verdade. Isso gera, cara. E assim, a resposta para isso é isso, é você continuar fazendo. Porque, é assim, cara, você pegar e você olhar para o seu lado, poxa, o meu trabalho é esse aqui, a forma de eu fazer isso aqui, independente se eu tô, como se diz, se os outros que não fazem o melhor não vão gostar, vão ser... Cara, eu tô fazendo o meu, e assim, na verdade, eu incentivo que vocês façam o melhor também. Entendeu? Eu não quero ser o melhorzão, igual o Zé. O desejo de Zé é que todo mundo faça a mesma coisa. Todo mundo faça a sua parte. Agora, se vocês não querem fazer o de vocês, a minha parte eu vou fazer. Entendeu? Se isso vai gerar intriga, se isso vai gerar fofoca, a intenção nunca é você gerar isso. Agora, se isso gera, a nossa visão também é sempre de apaziguar, né? A gente não vai ficar tentando prejudicar, mas é tentar fazer o outro entender, olha, cara, vamos por esse lado aqui, todo mundo tem que fazer isso aqui e tal, é o certo. Se a pessoa não quis dar ouvido, é ela que segue. Com certeza. A gente tá falando essa questão aí do relacionamento também com os colegas, né? Tem muita essa questão de intriga, mas assim, também tem muita questão da amizade, né? Que existe ali no ambiente de trabalho. Agora, as amizades, de certa forma, existem algumas liberdades que isso gera, né? Quando a gente tem o relacionamento ali no dia a dia de trabalho. E tem muita coisa que é bacana e tal, mas tem muita coisa que é complicado nas amizades, na liberdade, no relacionamento ali com os colegas de trabalho, como, por exemplo, alguns certos tipos de brincadeiras, né?
a gente pega algumas situações aí em que, nessas horas, em certos tipos de brincadeira, certos tipos de conversa, a gente, como cristão, é meio que colocado à prova, né? Eu vejo assim, vejam bem, eu sou um camarada que eu não dou muita brecha, embora seja extrovertido e tal, um camarada bem comunicativo, mas tem certo tipo de brincadeira que eu não dou muita brecha para a pessoa brincar comigo. Então, a pessoa acaba criando um certo respeito em relação a você, né? Por exemplo, os meus colegas de trabalho lá, né, eles falam muita bobagem e tal, mas tem hora que eles soltam isso. Não, peraí, o Zé tá aí, segura a onda aí e tal, não sei o quê. Então, isso gera uma certa responsabilidade em cima deles, criando um certo respeito por causa da sua conduta. Às vezes eles entram lá, eu estou lendo a Bíblia, quando é a televisão, às vezes estou vendo um programa evangélico, escutando um louvor e tal. Então eles ficam meio retraídos, eles ficam até assim, sem jeito de falar alguma coisa obscena, alguma coisa de uma outra magnitude que possa, né, tirar assim, a nossa concentração ali naquele momento ali. É porque, assim, a gente pode convencer com aquilo que a gente está falando, mas se o nosso testemunho não condizer com aquilo que a gente diz, cara, a gente vai estar quebrado. Por quê? As pessoas, elas vão chegar a fazer certos tipos de brincadeira, a te levar a assuntos que podem te deixar constrangidos, ou algo do tipo, ou te botar em maus lençóis, se ela não enxergar em você um caráter cristão. Se ela não enxergar em você que você é o que você verdadeiramente fala, que as suas atitudes promovem isso. Agora, se ela enxerga em você, que você fala que você não gosta desse tipo de brincadeira, mas na primeira oportunidade você é o primeiro a fazer a brincadeira. Então, assim, você está dizendo totalmente o oposto. Sua palavra até disse que você não gostaria daquilo, mas suas atitudes não condizeram. Então, eles não vão respeitar isso. Eles vão respeitar o que você verdadeiramente pratica. Eu chego, assim como o Zé, eu também não tolero algumas brincadeiras, algumas eu não aceito. Lá na empresa, lá eu acho que é o mal dessa geração, eles falam pra você e falam assim, não sei o que lá, viado. Como se isso fosse um elogio. Tudo não sei o que lá, viado. Eu falei, cara, aí um dia alguém chegou no meio da brincadeira acalorada e falou assim, não sei o que lá. Quando olhou, não, com o Bruno é melhor a gente não falar assim não, né? Aí retrocedeu na fala. Por quê? Porque enxerga em você um comportamento que não condiz com aquilo. Aí eu falei, cara, olha só, sabe o que eu acho? Ao invés de você falar essa palavra, que nesse tom não está sendo, pode estar sendo um tom de brincadeira, mas não está sendo produtivo, por que você não fala igual a gente fala? Ô abençoado, varão. Aí, cara, vocês não falam isso, cara. Não, mas varão também não é bom colocar não, entendeu? Botar nesse ambiente tem um grupo que não respeita. Uma vez isso até gerou polêmica, porque a gente estava vindo do Espírito Santo, aí tava eu, a Mara, a Zenica, a galera lá, né? Todo mundo vindo, e aí não sei o que, alguém passou por mim na rua e falou assim, ô varão! Rapaz, pra quê? Pra quem não tem o conhecimento da palavra, falou assim, que história é essa de varão, cara? Eu falei assim, cara, procura ler primeiro na Bíblia para depois você falar, pra você não cometer blasfêmia. Não crie expectativa. Como varão, printei a palavra varão e mostrei para ver o significado. Aí, quer dizer, coisas que você acaba sendo colocado em maus lençóis, mas porque você não cortou uma brincadeira antes. E aí, para você cortar, meu irmão, já era. É difícil. Às vezes você corta até boa parte, mas o que enraizou, cara, ainda vai continuar produzindo. E aí, imagina, você está no seu ambiente de trabalho, chega o seu pastor naquele ambiente de trabalho, você está atendendo ele e de repente chega alguém lá com uma brincadeira que você não gostaria. Pô, meu pastor tá aí. Não, cara, você não tem que fazer isso que seu pastor tá aí. Você tem que fazer isso que você zela pela imagem de Cristo, porque você é embaixador de Cristo, porque você é representante de Cristo. Se você ainda não encarou isso, ainda tem muita coisa em você que precisa mudar. Então, lá no meu trabalho, eu não gosto muito desse negócio de ficar um negócio de beijinho. Comigo não se cria, não dá muito certo. Então, lá, tem lá a rapaziada e tem as meninas que trabalham lá também. Então, eu faço questão, às vezes, de apertar a mão, oi, tal. Ainda mais esse negócio de pandemia aí que me deu mais brecha ainda para ficar longe, né? Porque eu não sou muito chegado nesse negócio de ficar agarrando, não gosto muito disso, não. E cara, essa questão das brincadeiras, mas tudo tem limite, né? Eu acho que você tem que saber até onde você pode brincar, até onde você não pode brincar. Assim, eu não gosto da ideia do cristão que ele é sisudo, que ele é carrancudo, que ele não ri de nada. Eu acho que nem isso condiz com ser cristão, né? A gente tem que estar de sorriso no rosto, de bem com a vida, estar alegre.
E isso se transmite através também de brincadeiras no ambiente de trabalho. Eu gosto de um ambiente de trabalho leve, onde a galera brinca um com o outro, onde a galera se diverte, porque eu por exemplo, mesmo com a visão de dona e tudo mais, eu acho super de boa quando a galera no ambiente de trabalho tá lá, tá brincando e tudo mais. Eu acho que isso é bacana, isso é produtivo pro trabalho. Mas você tem duas coisas, né? Você tem hora para isso, né? Para você estar brincando e tudo mais, e você tem até onde você pode brincar, até onde aquele tipo de brincadeira condiz, né? Isso até mesmo um nível de zoação com uma pessoa que a pessoa não gosta, opa, isso daqui não dá para fazer. E no nosso caso, no caso da galera que é cristão, cara, tem tipo de brincadeira que aquilo não condiz pro cristão. Poxa, tá passando uma mulher, a galera vai e fica cantando a mulher, mas isso daí não condiz. Mas isso tudo vem daquilo que o Bruno falou, cara, daquilo que você está demonstrando, porque se você é uma pessoa que não dá liberdade para isso, a galera não vai brincar com você dessa forma. A galera vai saber o que pode e o que não pode brincar com você. Eu acho que é legal quando você não precisa nem dizer, eu não gosto disso, sabe? Quando você chega, o teu testemunho, a pessoa já sabe que não é que você não pode que a pessoa não pode brincar com você. Não, a pessoa sabe que pode brincar com você, tem liberdade para isso, mas ela sabe até onde que ela pode brincar com você. Até onde aquilo ali, igual você falou, o Zé falou, cara, a galera lá brinca, a galera zoa, eu zoo com eles, mas tem hora que a gente falou, pô, não, isso daqui, pô, Zé tá aqui, calma aí. Isso é bacana. A gente brinca lá na empresa, a gente costuma brincar lá na empresa, a gente tem uma galera boa lá na empresa, né, e assim, muitos mesmo sabem respeitar, eu sou um dos caras que mais brinca na empresa, cara, um dos caras que mais gasta. Só que assim, eu brinco com coisas que eu acho que não afeta o caráter, a índole, nada disso do cara. Por exemplo, a galera tá lá, a gente mexe com material elétrico, cara, 220 ali na mão, o cara tá emendando o fiozinho ali na ponta ali, cheio de medo. Você vai no cabelinho da perna do cara, a hora que ele tá na escada, dá um puxão. Aí o cara já logo se assusta. Esses tipos de brincadeira não me incomoda, a gente brinca numa boa, a gente ri, fica o clima mais leve. Eu já cheguei em casa aqui, com a mochila pesada, eu falei, gente, o que é isso? Quando eu fui olhar dentro, cheio de limão. E, gente, eu não trabalho em agricultura, que limão é esse? Fui descobrir que a galera aprontou e botou dentro da minha mochila. Aí no dia seguinte você foi e levou uma limonada pra galera. Na grande verdade, ninguém viu nenhum limão, eu tomei em casa mesmo. Então, assim, a gente tem essas brincadeiras, eu não tenho problema nenhum com isso, e a galera sabe, mas ela entende até que ponto a brincadeira pode chegar. Quando ela chega num ponto, tipo assim, cara, eu acho que isso aqui Bruno não iria gostar porque isso aqui afeta o que ele prega, ao que ele prega no estilo de vida dele. Então, ela já sabe. Eu fui brincar certa vez com um rapaz com isso aí, puxei o cabelinho da perna dele, ele ficou bravo comigo. Ele falou, rapaz, eu aceito qualquer brincadeira, mas essa não. Eu fui obrigado a pedir desculpa na frente de todo mundo. Falei, me desculpa, cara, eu tenho a mania realmente de brincar assim com a galera, e a galera também tem essa liberdade, achei que eu tinha essa liberdade, mas você me perdoa. Então, assim, eu tive que sanar ali algo. De repente eu passei do limite com ele, mas a gente se dá muito bem, cara. No geral, isso torna o clima leve de trabalho. Isso passa a hora muito rápido. Então, o que acontece? Hoje é muito difícil as pessoas fazerem a voltar e pedir desculpa. A coisa mais difícil que tem é a pessoa reconhecer que errou. É muito difícil isso. Lá no plantão, aconteceu que eu peguei uma lata de milho, comi de uma pessoa lá, achando que era de uma e era de outra. E a pessoa ficou braba na hora do almoço, que a lata de milho sumiu. Eu falei, não, peraí, pô. Foi eu que comi. Eu achei que era de fulano e tal, mas peraí, eu te dou outra. E tal, fui lá, comprei outra, pedi desculpa umas 10 vezes na frente de todo mundo, mas ela não aceitou muito, não. Achou ruim mesmo. Fazer o quê, né? Agora, entrar numa questão um pouco polêmica, e aí vamos ver o que a galera acha aí. Porque, assim, a gente tem, né, no trabalho várias situações, e quando a gente tem que, quando a gente tem que receber ordens e tem o chefe que vai dar uma ordem para você e tudo mais, cara, agora quando essa ordem é uma coisa que, assim, é algo, vamos dizer, não vou nem dizer porque existem ordens que são de cunho ilegal e imoral. Então, quando você tem uma situação que, cara,
Acontece muito isso vamos dizer, prefeitura. Você às vezes tem que fazer alguma coisa que foge, que é um pouco daquele jeitinho, que, pô, não tá dentro da legalidade. Isso é uma coisa. Mas eu queria primeiro me ater à situação do imoral. Que vamos dizer, a pessoa que é um secretário, secretária, o cliente ligou, não sei o que, eu quero falar com o chefe. Aí o chefe fala, cara, fala que eu não tô. E aí? Quando o cara recebe a ordem para você fazer uma coisa que é imoral, cara, é uma mentira. Ou então você vai fazer um serviço na casa do cliente e tal, aí o cara fala, bota esse material aqui da qualidade um pouco inferior e tal, e bota que é a qualidade boa, mas é o inferior. É a peça original, mas não é a peça original. Coisas assim pequenas, mas que são assim, quando você vai ver, cara, quando você recebe uma ordem dessa, o que fazer? Eu parto do princípio assim, valores e princípios não se negociam. Isso é imutável, não tem como mudar isso. Uma vez, assim que eu entrei, a Mara atendeu o telefone e tinha um cara muito chato que ligava direto. E aí ele me falou isso. Ele, cara, fala que eu saí. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso não. Aí ele, não, mas é pra você falar que eu tô aqui. Eu fui obrigado na frente dele, quando tava no telefone, eu falei, olha, amigo, o Amaro tá aqui e realmente ele tava ocupado, porque ele tava mexendo com a papelada da empresa. Eu falei, ele tá ocupado, ele não pode te atender agora. Se você puder ligar num outro momento, você liga, mas ele tá aqui, só que não pode falar com você. Só que eu não vou falar pro cara que o cara não tá ali. Então, assim, quando o cara ligou pela segunda vez, ele já falou assim, fulano, atende o telefone aqui, não deixa a Bruna atender, não. Ou então você atende e fala assim, ele pediu pra falar que não tá. E agora ele falou também que eu não tô mais não, que eu tô sendo demitido agora. Não, a galera ela já sabe, assim, eu sou muito na lata, cara, eu sou 880, então a galera já sabe. Aconteceu também de ir na casa de uma cliente, onde eles esqueceram de encomendar uma peça, foi um erro nosso, e aí chegaram e falaram assim, Bruno, vai lá e fala com a cliente que a transportadora não entregou. Eu falei, eu não vou fazer isso não, mano. Não, você fala que a transportadora não entregou, aí depois você explica pra ela e tal. Eu falei, não, vou falar que a gente não encomendou porque a gente esqueceu. Falei, vou abrir o jogo com a mulher. Cheguei lá e falei, olha, senhora, a peça da senhora estava encomendada, a gente perdeu a foto que era para encomendar pela referência da senhora, então a gente retornou aqui e pedir. Infelizmente, vai levar 7 dias a mais do que o previsto, mas não há o que ser feito. Eu peço desculpa à senhora e tal. E acabou que a mulher falou assim, meu filho, pode fazer. Se antes a gente já fechava com vocês, ela falou exatamente essa fala, se antes a gente já fechava com vocês porque gostava do trabalho, hoje nós fechamos porque confiamos no trabalho. Então, assim, parte do princípio que não afete a moral. Se afetou princípios e valores, não dá. Não, isso é uma coisa muito importante. Assim, eu falei até no outro podcast, já que a gente falou sobre máscaras, falar a verdade e tudo mais. Cara, tem hora que já aconteceu da gente pegar e falar aquela situação pro cliente, material não foi porque... Aí inventa uma situação e tal. Ou então pede pra secretária, fala isso. Já aconteceu. E, assim, não vou dizer que não porque estaria sendo muito hipócrita de falar. Mas, cara, a gente sabe que não é uma situação, não é uma coisa certa. O certo é você lidar com a verdade, porque quando você fala a verdade, cara, não tem pra onde correr, a verdade é verdade, acabou. Então, a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar. Agora, quando é uma situação onde porque quando você é o patrão, é uma coisa. Agora, quando você é um empregado e você recebe uma ordem, é aquilo que você falou, você na primeira ordem que você recebeu, você já mostrou qual é a sua conduta diante daquilo, e dali em diante nem te pediram mais. Poderia se correr o risco de dali em diante o camarada falar, cara, não posso contar com esse cara, vou dar as contas dele e acabou. Mas é uma coisa que você falou, eu não negocio. Eu não sou, assim, na empresa ao qual eu trabalho, eu tenho essa liberdade maior porque eu trabalho também para uma pessoa que eu conheço desde novo, né? Então, assim, eu também é meu ex-cunhado, então eu tenho uma liberdade de lidar com ele. Então, assim, querendo ou não, ele já conhece esse meu jeito. Eu acho que isso foi até o ponto-chave para ele me chamar para trabalhar com ele, porque ele sabe que eu não negocio esse certo tipo de coisa. Tanto é que eu fui chamado para trabalhar numa empresa que eu nunca deixei currículo. Então, assim, é exatamente isso. O cara, ele falou, olha, eu te conheço, essa foi a fala dele, eu te conheço, é por isso que eu quero que você trabalhe comigo. É um risco que eu posso correr, cara. Ou você vai agradar ou você vai desagradar. Então, assim, eu prefiro acreditar que o trabalho que eu tenho feito, mediante ao meu lado cristão e ao meu lado profissional, ele tem sido digno para que a pessoa olhe e fale assim, não, realmente ele é isso.
do que eu ficar me encarando, querendo agradar a um e a outro, e no final desagrada ao principal, que é o Senhor, que abre portas onde eu nem deixei currículo. Então, assim, eu não posso me dar esse luxo. Então, comigo aconteceu algumas situações lá no plantão que o que acontece? Todo motorista ia abastecer o carro, aí o bombeiro já colocava lá o valor que ele queria, enchia o tanque do carro, e aí eles dividiam a grana. Aí um belo dia eu estou chegando para abastecer, o cara vai, vamos botar quanto? Eu falei, quanto o quê? Você vai botar o que pegou na bomba. O cara, não, rapaz, hoje pegou só 18 litros, vamos botar aqui 60 não sei o quê. Eu falei, não, meu amigo, comigo você não vai botar nada. Aí o cara torceu o nariz, ficou brabo, reclamou com o nosso responsável lá, porque eu não fiz, todo mundo faz e ele não faz. Eu falei, meu irmão, isso aí não tem negócio. O caráter, a dignidade da gente fica onde? Entendeu? Então não tem como, cara. E eu tô com o Brunão aí. E ele falou uma situação aí que aconteceu, assim, algo que é imoral, não é ilegal, mas seria imoral, que a gente vivenciou. A gente almoçava e dentro da nota de almoço só era discriminada a refeição. Aí, um dia a gente foi almoçar e chegou lá, a mulher falou assim, bota o que na nota? Porque normalmente não é discriminado refrigerante, só coloca-se ali refeição. O prato era 12, aí tipo assim, 12 com 12, 24, ela botava o do refrigerante embutido como se fosse no prato. Falei, não, pode discriminar o refrigerante. Mas e o pessoal que vier depois? Falei, aí já é problema do pessoal que vier depois. Eu tenho a ver comigo, então bota aí o refrigerante. Aí ela falou assim, mas isso não vai gerar problema pra você lá na empresa, não? Eu falei, olha, o máximo que vai acontecer é um dia eles me pedirem para eu pagar o refrigerante. Mas eu acredito que não vai correr esse risco. Mudou a prática da empresa. Eles nunca pediram nota, mas todas as vezes que chegava a nota na empresa, chegava o refrigerante. Já chegava ali discriminado. Por quê? Porque houve um critério implantado para eles que talvez o refrigerante poderia gerar um problema. Então, na dúvida, vamos fazer o que é imoral. Aí vai lá e coloca o refrigerante. Quando eu cheguei e coloquei, não, bota o refrigerante aí na notinha, discriminado. Eles viram que isso não gerou problema e falaram assim, pô, então para que a gente vai mentir? Dizer que a gente não fez isso. Acabou. Quebrou-se ali uma situação que tinha sido gerada. O que acontece? Eclesiastes 9:10 fala que tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Né? Então, eu acho que o cristão, ele tem que demonstrar vontade, trabalhar com afinco, fazer como se fosse para o Senhor em qualquer área. E você fazendo igual o Bruno falou aí, fazer o certo, fazer o feijãozinho com arroz, você vai ser destacado já de muitas formas como uma pessoa íntegra, honesta, e uma pessoa que geralmente realmente faz aquilo que o Senhor quer. Com certeza, assim, e não necessariamente que você vai ser o melhor, né? Igual a gente falou do funcionário do mês. Agora, você saber que você fez o melhor que você pôde, que você deu o seu melhor, né? Isso daí que vale, cara. E isso é o esforço que você emprega, né? Assim, Provérbios 15 diz que o salário do preguiçoso, na grande verdade, é um caminho de espinhos. Mas, em compensação, o do que não é o preguiçoso, ele tem um caminho aplainado. Então, assim, é muito mais fácil nós fazermos o correto, é muito mais fácil nós fazermos aquilo que é íntegro, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável aos olhos do Senhor, porque isso vai gerar para a gente uma recompensa muito grande. Como você falou, talvez a gente não seja o funcionário do mês, mas saber que a gente fez o melhor que a gente poderia. Eu conheço pessoas que nem evangélicas são e que trabalham melhor até do que evangélicos. Então, assim, saber que nós fizemos o melhor que nós podemos naquele momento, acho que tira todo o encargo de nossa consciência de falar assim, cara, eu poderia ter feito melhor. Então, tá perfeita a colocação. E a gente caminhando aí pro final, galera, eu queria deixar uma coisa assim que eu até achei muito bacana. Eu não conhecia o Brunão, né? E ele veio fazer um serviço aqui na minha casa. E beleza, fez o serviço dele. E eu recebi eles, tava eu e minha esposa aqui. E na semana seguinte, eu fui pra igreja do Brunão, né? Me tornei membro lá e tal. E descobri que o Brunão ia ser meu líder de jovens. Aí eu fiquei só cogitando na minha mente, cara, o seguinte, cara, imagina se aqui em casa tudo zoado, se a galera, pô, palavrão daqui e desaforo de lá.
Ou imagina o contrário, se Brunão é um daqueles camaradas que o cara vai pro trabalho, mas, pô, faz tudo a moda boi e chega na casa do cliente e tem uma conduta totalmente inapropriada, e é um camarada que não quer nem saber de nada. Eu fiquei pensando na situação, falei, rapaz, como que é importante a questão de você o testemunho que você dá é você ser o que você é. Então, eu cheguei, a pessoa que eu encontrei aqui na minha casa, que veio aqui, que trabalhou e fez serviço, pô, bacana, show de bola, indico, tá? Indico a Urama aí, tá? E assim, foi a pessoa que eu encontrei lá na igreja, que hoje é meu líder, que a gente tem um bom relacionamento. E, cara, eu acho que é isso, é você ser quem você é. Se você é a questão, pô, o testemunho que você dá tem que ser exatamente aquilo que você é. Nem mais nem menos, não queira ser uma coisa que você não é, porque as pessoas uma hora ou outra vão te ver fora do trabalho e vão saber que você é aquilo ali lá fora. Então, se você quer dar um testemunho, cara, seja um bom funcionário, empregue os maiores dos seus esforços, se dedique, pense na empresa, né, no crescimento da empresa, porque você vai ser beneficiado com aquilo, e busque sempre fazer o teu melhor, porque por mais que às vezes o teu patrão pode não ver, às vezes a galera que está com você pode não reconhecer, mas a gente sabe que a gente serve a Deus que vê e que dá a recompensa de cada um. Com certeza. É isso. E, Brunão, deixa aí suas considerações, cara. Na verdade, para mim... Enchi a bola do cara aqui, né? Aí me inventou. Na verdade, para mim, eu acho que o desafio foi tão grande quanto para você, porque quando a gente entrou na sua casa, eu me lembro desse dia, a gente estava falando de uma situação dessa. Estávamos eu e o Santos e eu falei, cara, é importante você pregar, e a gente estava conversando sobre isso, pregar aquilo que você é, porque não dá para você convencer pessoas, porque no momento a sua máscara pode cair. E aí, de repente, no domingo eu encontro o Renan lá, e aí Santos olhou assim pra minha cara e falou assim, rapaz, Deus tá te revelando as coisas, hein? Então, assim, o fato da gente ter a nossa conduta, a nossa moral sobre aquilo que a gente é, ela só tem a acrescentar. Ela nunca vai ter a diminuir, porque as pessoas não poderão falar de você o que você não é. Então, a hora que a pessoa falar algo, seus frutos vão mostrar quem você é. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade. Para mim é sempre um prazer estar com vocês. O Zé foi muito bom, Zé, estar com você. Renan, é sempre um prazer, meu amigo. Que Deus ilumine ainda mais esse trabalho que você tem feito, porque tem edificado a gente, tem alcançado vidas. E esse momento que a gente está vivendo, esse momento de aprendizado que eu tive aqui com as histórias que o Zé contou e com o que você falou, não só tem impactado a minha vida, mas eu tenho certeza que tem impactado a galera. Então, assim, pessoal, muito bom estar com vocês e sempre que quiser, estamos aí. Show de bola, mano. Obrigado aí, cara, pela tua presença. Zé, obrigado também, cara. Hoje fechamos a família Machado aí com chave de ouro, com o chefão. Obrigadão, Zé, pela tua participação. O Renan, eu quero agradecer o Brunão aí, conhecendo mais um aí que com certeza vai fazer parte das nossas orações do dia a dia. Amém. Bom, meu amigo, que Deus continue te abençoando sempre. E, Renan, eu quero reiterar aí, ó, próxima oportunidade que tiver, a gente vai estar junto também. Gostei da experiência, para mim foi nova. Eu espero, assim, ter podido contribuir com alguma coisa. Com tá bom, meu certeza. querido? Beijo no seu coração, que você é um cara espetacular. Brunão, Deus te abençoe sempre, meu amigo. É isso aí, galera. E a gente vai ficando aqui com esse episódio. E eu quero te pedir, querido ouvinte, compartilha, ajuda a gente a divulgar, ajuda essa mensagem a chegar para cada vez mais pessoas. Compartilha essa publicação, deixa o teu comentário, conta aí a sua experiência de trabalho, como que tem sido, se você é um funcionário daqueles, mais ou menos, ou se você tem realmente feito por onde, se você tem valorizado o trabalho que Deus tem te dado. E é isso, a gente fica por aqui até daqui a 14 dias. Valeu! Valeu, gente. Tá com Deus. Valeu! Você conhece Zé Machado, ô Brunão? Já comprou carne lá nos assados especiais? Cara, ainda não. Não Poxa, conheço. você não sabe o que você está perdendo. Né? Rapaz, domingo, olha, não deixa a Cissa fazer almoço domingo, não. Você vai lá e compra uma carne lá no assado especial pra você ver. Aí, não sei se vocês estão com a pauta aberta em algum lugar aí, porque vocês estão no celular, né? Acho que não... Não consigo, eu não você consigo. colocou aí, né, Zé? Coloquei aqui, tá beleza. tranquilo. É tranquilo também. Qualquer coisa eu vou dando as Eu tô por deixas. sua conta, porque a pauta só vai estar com você. Eu tô usando o celular.
Não, tá tranquilo. Até Zé, porque. Oi. só dar um adendo aí. Essa questão de ficar mexendo, às vezes, no fone e tudo mais, ele gera um ruídozinho. E aí, se você puder evitar, que aí não corta a gente na fala. Se você quiser voltar aí. Ah, tá tranquilo. Deus vai falar para o homem que... Eita! Aí só puxando, vou pegar e vou parafrasear a situação da Bíblia aqui, eu vou errar. Não tem jeito. Você jogar aqui Gênesis 3, só para trazer aqui para nós, né? Depois dessa parte a gente vai cortando. Mas, ó, Gênesis 3, a sentença de Deus para o homem. E aí a gente encerra aqui. E aí, eu vou deixar a galera. E aí, galera, vocês vão lá, compram a carne dos assados especiais, você vai lá e contrata o serviço da Orama. Com certeza. Eu vou fazer a propaganda de todo mundo. Tá certíssimo. Inclusive dos granitos e dos mármores. Isso daí porque o meu é longe. O meu lá em Itaboraí, a galera não tá não, mas tem. Rapaz, eu tenho casa lá, rapaz. Assim como eu, outros também têm.